Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Saúde é um assunto primordial, principalmente quando se trata do tão temido câncer. Por isso, o nosso programa de hoje está totalmente voltado para esse assunto. Fomos até o Instituto de Oncologia St. Gallen conversar com o Dr. Silvio Balzan. Ele, que é cirurgião especialista em fígado, vias biliares e pâncreas. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Acompanhe! E na busca de prevenir e fazer um alerta em relação às doenças relacionadas ao fígado, vias biliares e pâncreas, hoje o Trocando Ideias veio até o Instituto de Oncologia St. Gallen conversar com o Dr. Silvio Balzan. Ele, que é doutor em cirurgia digestiva pela Universidade de São Paulo, doutor em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mestre em cirurgia também pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. E com especialidade em cirurgia de fígado, vias biliares e pâncreas na Universidade Paris 7, na França. Doutor Silvio, obrigado por nos receber. Oi, Monique, obrigado pelo convite. Olá aos ouvintes também. É um prazer poder participar do Trocando Ideias. Prazer é todo nosso fazer esse esclarecimento, para o pessoal de casa, que é sempre muito importante. Doutor Silvio, então a população está cada vez mais preocupada com as doenças, de fato. E o que fazer para se prevenir, então, do câncer de fígado, pâncreas e vias biliares? Bom, Monique, primeiro, quando se fala sobre prevenção, e é um dos tópicos mais importantes quando se fala em saúde, eu acho que é importante só colocar algumas ideias sobre o que é prevenção, os níveis de prevenção. Então, em geral, quando se comenta sobre prevenção, está se falando sobre prevenção primária, que é evitar a ocorrência da doença, Então, seria se eliminar os fatores de risco para aquela doença. Mas existem também outros níveis. Existe a prevenção secundária e terciária, que no transcorrer da nossa conversa provavelmente a gente vai falar um pouco também sobre a prevenção secundária, que é muito importante, que é quando a doença já está estabelecida. Aqui na nossa conversa a gente vai falar sobre os tumores de fígado, pâncreas. Então, a doença já existe, mas mesmo quando existe a doença, a gente trabalha para prevenir as complicações dessa doença. Isso é a prevenção secundária e que se baseia fundamentalmente na detecção precoce desses tumores, que é um ponto crucial hoje também na saúde, em várias áreas, não só na oncologia. E depois tem ainda a prevenção terciária, que seria a prevenção de sequelas que essas doenças podem causar nos pacientes. Então, quando a gente fala de prevenção primária, ou seja, como evitar o surgimento dos tumores de fígado, vias biliares e pâncreas, a gente também precisa dividir os fatores de risco em fatores de risco que a gente pode considerar como gerais, que servem como fatores de risco para praticamente todos os tumores, todos os cânceres. E depois a gente vai conversar um pouco sobre fatores de risco específicos para cada tipo de tumor. Então, de forma geral, existem os fatores já conhecidos até do público. Alguns, por exemplo, o tabagismo, que é muito divulgado. Então, o tabagismo aumenta a chance de praticamente todos os tumores, em especial os tumores de pâncreas, que a gente vai falar, tem um risco bastante aumentado com o uso do cigarro, também das vias biliares e do fígado, o uso de álcool, também especialmente nos tumores de fígado e pâncreas. Então, esses são fatores gerais. Outro que está sendo implicado em vários tipos de tumores é a obesidade. Então, a obesidade é uma pandemia. Tem crescido muito na população. Essa é uma preocupação mundial, porque continua aumentando o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade, e cada vez mais tem se relacionado
tumores, desenvolvimento de tumores decorrentes do sobrepeso, da obesidade, enquadrada numa síndrome chamada síndrome metabólica. Então, são alterações metabólicas que ocorrem nesses pacientes que acabam levando ao desenvolvimento de tumores. Então, pode ser diversos fatores que estão altamente influenciando para ter esse tipo de câncer, por exemplo. Isso, são fatores assim, globais e esses que eu comentei, fatores que são possíveis de se corrigir, então, que se pode eliminar. Alguns fatores, outros, por exemplo, existem fatores genéticos. Para cada tipo de câncer existem fatores genéticos com mais ou menos influência. A gente vai ver isso nos tumores de fígado, pâncreas. Alguns, por exemplo, 10% dos tumores de pâncreas, eles são considerados como hereditários. Existe uma alteração genética que predispõe à formação do câncer. Então, esses são alguns fatores que não são modificáveis, a gente não tem como mudar. E aí que entra, então, a prevenção secundária. Então, nos casos que não tem como se retirar o fator de risco, ainda assim é muito importante o acompanhamento e a realização de exames para detectar um eventual tumor numa forma muito precoce para se prevenir as complicações desses tumores. Então, se consegue tratar de uma forma bem mais precoce. E como que esses tipos de câncer eles podem estar se desenvolvendo, então? Então, para cada tipo ou para cada órgão, né, existem alguns fatores de risco e a gênese, a formação dos tumores tem algumas particularidades, né? Por exemplo, nos tumores primários, que a gente chama do fígado, né, eles acontecem na maioria das vezes em pessoas que têm cirrose. A cirrose, ela é o quê? De certa forma, é uma inflamação crônica do fígado, né? E essa inflamação crônica pode levar a erros na multiplicação celular, que quando ocorre um erro e as células começam a se multiplicar de forma desordenada, isso é o câncer. Então, esse processo inflamatório crônico, né, essa cicatrização crônica no fígado, pode levar ao desenvolvimento do câncer em si. No pâncreas, é muito parecido. Em algumas situações de pancreatite crônica, a gente sabe que aumenta o risco de tumores, por um processo também similar, né? Então, o desenvolvimento do câncer, na verdade, ele é um erro na forma de multiplicação das células. Então, vários fatores, quando eles são somados, facilitam o desenvolvimento dos tumores. Então, existem os fatores ambientais, o cigarro, o álcool, a alimentação, os fatores genéticos, né? Então, tendências já da pessoa, genéticas de ter o câncer, quando se somam, isso aumenta bastante o risco de desenvolver o tumor. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo.
Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Então, tem algum grupo de risco que esteja mais predisposto? Sim, justamente conhecendo esses mecanismos e os fatores de risco que se estudaram, se individualizaram grupos com um risco maior de desenvolver determinados tumores. E esses grupos são acompanhados de forma diferente. Um grupo muito específico são os pacientes que têm cirrose, né? Que a cirrose é uma doença crônica do fígado. Então, qualquer causa, independente da causa da cirrose, existe um risco de desenvolver o câncer. Então, todo paciente que tem cirrose ou que tem uma hepatite crônica tipo B, por exemplo, por vírus B, esse é um grupo de pacientes de alto risco de desenvolver tumores. Então, a cada 6 meses, esses pacientes têm que fazer um exame de imagem, uma ecografia, e um exame de sangue, onde se dosam marcadores tumorais para identificar de forma mais precoce possível o surgimento de um tumor, né? E aí se pode tratar com uma chance de cura bem maior quando é detectado numa fase inicial. Então esse é um exemplo típico assim, de um grupo de pessoas que deve ser acompanhada por ter maior risco de tumores. Para poder estar prevenindo desde o início, né? Isso. Da mesma forma, quando se fala em tumores de fígado, talvez a gente fale um pouquinho mais adiante sobre os tumores secundários do fígado, que são as metástases, que são tumores no fígado, mas que surgiram de um tumor de outro órgão. E qualquer tipo de tumor em qualquer órgão pode levar ao surgimento de tumores no fígado, mas alguns são mais propensos a disseminar para o fígado. Então, por exemplo, pacientes que já tiveram um tumor do intestino grosso, eles têm uma chance bem razoável de ter tumores no fígado. Então, os pacientes que já fizeram uma cirurgia, um tratamento para um tumor do intestino, eles devem ser acompanhados também de forma mais próxima, mais rigorosa, para se identificar possíveis metástases, né, ou tumores secundários no fígado. Para estar evitando que, caso já teve, pode correr esse risco, tem um risco maior também. Isso mesmo. E doutor Silvio, para quem está assistindo de casa, assim, quais são os maiores sintomas que podem ser apresentados? Sim, os sintomas hoje
como a gente estava falando, a prevenção, mesmo a prevenção secundária, ou seja, quando já tem um tumor e se quer evitar um tratamento tardio, o ideal seria não esperar ter sintomas importantes, né? Então, idealmente seria já fazer o tratamento antes de ter uma sintomatologia muito exuberante. Os sintomas dependem de muitas variáveis, depende do órgão, né? Alguns sintomas gerais que devem chamar a atenção e preocupar as pessoas, por exemplo, perda de peso sem uma explicação. Então, a pessoa que não está fazendo dieta, não está buscando perder peso e acaba emagrecendo, a perda de apetite associada, né? Alguns sintomas específicos, por exemplo, a icterícia, que seria o amarelão, né? O branco do olho que fica amarelo, a urina escura, né? As fezes esbranquiçadas. Isso faz parte de uma síndrome que representa uma obstrução dos canais do fígado, né? Então, se tiver algum desses sintomas, eu preciso suspeitar que possa ser um tumor, né? Prestar atenção, então, nesses detalhes. Perda de sangue com as fezes, vômito com sangue, todos são sinais de alerta importantes, né? Que deve se procurar um especialista. E o excesso de álcool, como nós estávamos comentando antes, também é um agravante, né? Os maus hábitos, tudo isso pode estar influenciando cada vez mais? Sim, junto com o cigarro, o álcool, especificamente para os tumores de fígado e pâncreas, ele tem uma relação bem confirmada, né? O álcool, ele pode, com o uso crônico, ele pode levar à cirrose, e a cirrose, como eu comentei, é o principal fator de risco para se ter câncer primário do fígado, né? Então, o álcool está associado dessa forma. No pâncreas, também. Então, o uso crônico de álcool pode levar a uma pancreatite crônica, que é um fator de risco para os tumores do pâncreas, né? E existem especulações ainda não comprovadas cientificamente, né? Mas o uso exagerado de carne vermelha ou de embutidos, né? Defumados. Então, existem alguns fatores alimentares que parecem estar relacionados assim, a um aumento na incidência dos tumores em geral. Mas esses fatores são difíceis de se comprovar cientificamente, porque, como eu comentei, isso é multifatorial. Então, existem inúmeras variáveis que têm que ser colocadas juntas numa pesquisa para tentar provar que um fator especificamente seja o responsável pelo desenvolvimento do tumor. Mas é uma especulação, é uma forte probabilidade que vários fatores alimentares também estejam envolvidos. No caso, cada caso tem que ser investigado de uma forma diferente, porque pode variar de cada pessoa. Isso, vão se formar grupos de risco diferentes. E, doutor Silvio, fatores genéticos também influenciam diretamente? Sim, existem. Isso também hoje se conhece cada vez mais defeitos ou mutações genéticas, que a gente chama, relacionadas ao desenvolvimento de tumores, né? Alguns bem conhecidos, em tumores de mama, por exemplo, existem mutações que, em alguns casos, até se indica a cirurgia da mama sem ter o tumor para evitar a ocorrência, porque a chance é muito elevada. Em tumores do fígado, vias biliares e pâncreas, existe uma relação, existem várias mutações genéticas, né, que a gente sabe que aumentam o risco, né? Como eu acho que eu comentei nos tumores do pâncreas, 10% deles, a origem é genética, é um defeito genético, né? E essas são alterações que não tem como se modificar. Só para estar buscando fazer exames. A detecção precoce, isso, né? E fazer o acompanhamento bem próximo, né? Bem rigoroso.
Como o senhor disse antes, doutor Silvio, o câncer de fígado ele é dividido em duas categorias, o primário do fígado e o secundário ou metastático. O senhor poderia nos explicar um pouco mais sobre essas categorias? Sim, isso eu comentei um pouquinho também. Quando a gente fala em tumores do fígado, a gente divide inicialmente em dois grandes grupos, né, que são os tumores primários, são aqueles que surgem no próprio fígado, né? Então, 90% deles acontecem em pessoas que têm cirrose, que já têm uma doença do fígado e desenvolvem o tumor ali no fígado mesmo. E outro grande grupo são os tumores secundários. O que são os tumores secundários? É a pessoa que tem um tumor em outro órgão, em outro local. Esse tumor ele solta células, libera células na corrente sanguínea e quando essas células passam pelo fígado, elas podem ficar retidas. E o fígado funciona como uma espécie de filtro. Então, essas células ficam retidas no fígado, elas podem ser destruídas pelo sistema de defesa, o sistema imunológico da pessoa, ou algumas delas podem escapar desse sistema de defesa e proliferarem, crescerem, que vai ser a chamada metástase. Então, é um tumor que se desenvolve no fígado, mas que se originou de outro órgão. Inclusive, esses tumores eles podem surgir anos depois que o tumor primário do outro órgão já foi tratado. Né? Então, pode ocorrer anos após, pode estar aparecendo. Isso. Tem os casos que ocorrem quando se faz o diagnóstico do tumor primário, por exemplo, um tumor do intestino. Durante a avaliação inicial, eu já posso detectar tumores no fígado. Isso acontece, nessa situação, em cerca de 1/3 dos casos. Já existe, além do intestino, já existe no fígado. Mas pode ser feito o tratamento do tumor do intestino e meses ou anos depois surgir uma metástase no fígado desse tumor. Por isso, a importância do segmento desses pacientes. Então, até alguns anos atrás, se considerava que com 5 anos a pessoa estaria curada, não teria mais chance da doença voltar, os tumores. Hoje já se estendeu esse prazo para 10 anos, então não se considera uma pessoa curada ou sem chances de voltar à doença antes de 10 anos. Então, conforme mais pesquisas foram feitas, descobriram que 10 anos. Que é bem preocupante, né? Na verdade, isso é bom porque isso induz a se permanecer o acompanhamento desses pacientes por um longo período. Então, se surgir uma metástase, 7, 8 anos depois, ela vai ser detectada de forma precoce de qualquer forma. Não vai se esperar surgir esses sintomas dessas metástases, né? Então, na verdade, essa determinação assim, de acompanhamento, não por 5 anos, mas por 10 anos, isso é bom para os pacientes, né? Agora, o senhor falou também a questão do tratamento. Como é que funciona esse tratamento? O tratamento também, aí a gente entra numa gama enorme de situações, né? Os tumores que eu falei de fígado, do pâncreas, eles existem os mais comuns, os tipos mais comuns, e existem vários tipos menos frequentes, tá? Bom, falando sobre os tipos as situações mais comuns, mais frequentes, né? Então, no fígado, tá? Por exemplo, o desenvolvimento de um tumor primário no fígado, ou seja, aquele que surgiu geralmente num paciente que já tem uma doença crônica, uma cirrose, e desenvolveu um tumor. Nessa situação, o tratamento varia desde um transplante de fígado, né, passando por cirurgias de ressecção de uma parte do fígado, retirada de uma parte do fígado, outros tratamentos com destruição local só do nódulo, sem retirar a parte do fígado, quimioterapia que se faz sistêmica em todo o corpo, quimioterapia que é feita direto
no fígado. Então, existe uma variedade de opções de tratamento e que a escolha vai depender de uma série de fatores. A idade, o tamanho do tumor, como que o fígado está funcionando, qual o grau de comprometimento do fígado como um todo, né? O grau da cirrose vai interferir. O subtipo, então, quando se faz uma biópsia desse tumor, se analisam alguns fatores dentro do tumor que podem interferir no tipo de tratamento, né? Então, existem muitas variáveis assim que interferem na escolha do tratamento. Quando se fala, por exemplo, em tumores secundários do fígado, então as metástases, né, também, qual a principal divisão que se faz quando vai se pensar num tratamento? É o órgão que originou aquela metástase, né? Então, tem tumores, por exemplo, do pulmão, que dão metástases para o fígado. Isso, em geral, significa uma doença disseminada. Então, o tratamento ele é mais conservador no fígado, a gente chama. Raramente se faz uma cirurgia para retirar parte do fígado, quando a origem foi, por exemplo, no pulmão, na mama. São poucos casos que se opera. Por outro lado, quando o tumor primário, né, se originou no intestino grosso, né, e deu os implantes, deu as metástases no fígado, o tratamento ele é centrado na cirurgia de retirada completa da doença, mais a quimioterapia. Então, são dois pilares que hoje se conhecem muito bem e se consegue, utilizando essas duas armas que a gente tem, uma chance de cura muito boa nessas doenças. Então, o tipo de tratamento também, ele depende de assim, vários fatores. Esse é um ponto bem interessante também quando a gente fala nas cirurgias, né, procedimentos cirúrgicos, a variabilidade entre profissionais. Então, a avaliação do tipo de tratamento, quando é feita por um médico que não é da área, ou um clínico, ou um cirurgião geral, ela pode ser muito diferente da avaliação das possibilidades de tratamento quando é um médico especialista na área que faz a avaliação. Isso se comprovou, inclusive, por estudos, né? Já foram feitas pesquisas comparando as opções oferecidas de tratamento por diferentes tipos de especialistas, né? Tudo pode variar bastante, tanto do especialista, da doença, da pessoa. Isso então um ponto muito importante hoje que se salienta também, se divulga muito, todo paciente que tem um nódulo, um tumor no fígado, por exemplo, no pâncreas, que ele tem uma avaliação de um especialista da área, né? E não se decidir por um tratamento antes de ter uma avaliação especializada. Formal demais para um tênis, informal demais para um sapato. De vez em quando surge aquela situação em que você precisa estar elegante, mas sem apelar para o sapato social. Para esses momentos, a escolha mais versátil é o sapatênis. Ela é uma peça coringa que alia elegância e conforto, ideal para sair de noite, ir na balada, ficar na roda de amigos, ir no barzinho, trabalhar e namorar. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica de hoje é sobre o núcleo melanoma do Instituto de Oncologia St. Gallen. A realização regular do autoexame de pele pode alertar para mudanças em lesões pré-existentes ou mesmo detectar novas lesões, aumentando a chance de detecção precoce do câncer de pele. O autoexame deve ser feito de maneira regular para que se torne um hábito. Após as primeiras vezes, ele não levará mais que 10 minutos. Trata-se de um cuidado para um grande benefício. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Doutor Silvio, como o senhor citou há pouco tempo em relação às cirurgias, o senhor poderia nos explicar um pouquinho mais sobre elas? Sim, as cirurgias, como eu comentei, assim, elas são um dos pilares no tratamento dos tumores, dos cânceres em geral. Hoje se baseia todo o tratamento em tratamentos cirúrgicos associados a tratamentos quimioterápicos. Então, a gente precisa dos dois, principalmente nos tumores de fígado, vias biliares e pâncreas, a gente precisa ter associação desses dois tratamentos de forma ótima. Quanto às cirurgias, por exemplo, as cirurgias de fígado, né, é uma das áreas, diria que mais se desenvolveu nos últimos anos, nas últimas décadas, e continua ainda se desenvolvendo. Então se descobriu muito sobre a fisiologia do fígado, mesmo a anatomia do fígado, houve uma mudança nos conceitos anatômicos, e isso foi associado a outros fatores como melhoras nos cuidados pós-operatórios, né, os cuidados de CTI, por exemplo, do Centro de Cuidados Intensivos, melhorias nos exames de imagem. Então, tanto exames que se fazem antes da cirurgia, como depois, né, isso mudou muito nos últimos anos. Então, a gente consegue saber melhor o que vai se encontrar na cirurgia, a distribuição dos tumores, tamanho, localização, e isso permite que se façam cirurgias melhores e mais efetivas, né? Para se ter uma ideia, por exemplo, falando em tumores de fígado, né? Hoje se conseguem detectar nódulos de 3, 4 milímetros no fígado, né? Que é uma década atrás, com os aparelhos, com a tecnologia que se tinha, não se conseguiria identificar. Então, todos esses fatores, os cuidados antes e depois da cirurgia, os exames de imagem, a quimioterapia, trabalhando para se diminuir o tamanho de tumores, por exemplo, isso tudo vem colaborando com o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas,
com melhores resultados. Então, nas cirurgias de fígado, além desses fatores, a gente tira proveito, digamos assim, de uma capacidade do fígado que é a regeneração. Então, ele é o único órgão sólido que tem capacidade de se regenerar. Então, quando se precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia do fígado e retirar uma parte muito grande do fígado, às vezes precisaria retirar mais que 80% do fígado, né? Isso, numa primeira avaliação, seria impossível, porque a gente precisa em torno de 20% pelo menos do fígado para sobreviver. Mas com o conhecimento da regeneração e a utilização de algumas técnicas, se consegue hipertrofiar ou fazer aumentar algumas partes do fígado onde não tem tumor, para que se possa retirar uma quantidade maior de fígado onde tem lesões tumorais, né? Então esse foi um avanço muito importante, que modificou de forma bem radical, com alto impacto, o resultado das cirurgias. E principalmente se aumentou o número de pacientes, de pessoas com tumores que conseguem ser submetidas a um tratamento cirúrgico completo, que a gente chama, uma cirurgia radical. Então, para os tratamentos, por exemplo, de metástases no fígado, há 1 ou 2 décadas atrás, cerca de 20% dos pacientes que apresentavam metástases conseguiam chegar a uma cirurgia completa, uma cirurgia de ressecção completa. Hoje esse número já passou da metade, então cerca de 50%, ou em alguns centros, esses números variam um pouco, alguns centros mais da metade dos pacientes já conseguem ser submetidos a uma cirurgia considerada curativa, né? Isso basicamente em decorrência de melhorias técnicas, de formas de se fazer as cirurgias que foram melhorando e continuam sendo desenvolvidas. Então, o objetivo é que se consiga tratar cada vez mais pessoas de forma curativa, com a intenção curativa, né, que a gente chama, e não tratar só de forma paliativa. Então, essa área, especialmente na cirurgia de fígado, ela tem mudado ainda bastante, ainda tem várias técnicas ou vários estudos em andamento com novos métodos para melhorar ainda mais esses resultados. Pois é, exatamente o que eu ia lhe perguntar, questão de novas técnicas, tecnologia, o que tem sido feito para melhorias, então, tanto da prevenção quanto das cirurgias? Bom, sobre a prevenção, tem se identificado cada vez mais fatores genéticos, outros fatores que eu também tinha comentado que não eram bem conhecidos. Hoje alguns já são comprovadamente fatores de risco. Então a obesidade, ela está em algumas situações associada a uma doença no fígado que se chama esteatohepatite, que seria uma inflamação do fígado associada à obesidade, que essa inflamação crônica favorece o desenvolvimento de tumores. Então isso não se conhecia até algum tempo. Hoje se dá bem mais importância e se trata essa síndrome antes do desenvolvimento dos tumores, né? Quanto aos tratamentos em si, tem tido uma evolução tanto na parte cirúrgica em si, né, como eu comentei, que é uma das áreas que mais se desenvolveu, quanto na área de tratamentos com quimioterapia, né? Então, novas drogas que têm surgido com resultados muito bons, né? Então, esses 2 pilares no tratamento têm evoluído. Além disso, têm surgido outros métodos que se associam. Então,
Outros tipos, como quimioterapia regional, que se faz uma quimioterapia direto nos tumores, técnicas de destruição de tumores sem a retirada de parte do órgão, do fígado, por exemplo, né? Mas o maior impacto realmente são nas técnicas cirúrgicas, né? E na quimioterapia. Mas falando em cirurgia, realmente são novas técnicas que têm permitido tratar, né, um número maior de pessoas. Doutor Silvio, há pouco então o senhor falou que esses desenvolvimentos permitiram tratar o maior número de pessoas, mas em relação à chance de cura, o que o senhor teria para nos falar? Sim, Monique, isso é bem importante, porque além de tratar um maior número de pessoas, ou tumores, se conseguir tratar tumores mais avançados, o objetivo é aumentar a chance de cura, aumentar o tempo de vida dessas pessoas. E isso com a abordagem multidisciplinar, então com a associação das melhorias na quimioterapia, radiologia, cirurgia, tem se conseguido os dois. Então, além de se tratar mais pessoas, o resultado tem sido melhor. Um exemplo bem interessante de se mostrar, que é justamente o tratamento das metástases, os tumores secundários no fígado, que se originam de tumores do intestino, que é o tipo é a doença mais tratada, digamos assim, por cirurgia de fígado. A chance de sobrevida em 5 anos, que é uma medida que a gente usa, então quantos por cento das pessoas tratadas estariam vivas após 5 anos, ele também teve uma mudança bem importante. Até 1 ou 2 décadas atrás, a chance de sobrevida em 5 anos, ou a chance de estar vivo em 5 anos, era em torno de 20%, 30% das pessoas. Hoje, os resultados já chegam a 60%, 70%. Isso também são números que variam de acordo com a gravidade da doença, vários outros fatores, mas os números têm claramente melhorado. Então, se consegue curar ou que a chance de a pessoa sobreviver, hoje é bem mais da metade dos casos, quando há alguns anos, uma ou 2 décadas atrás, era cerca de 25%, 30%, então bem menos da metade. Então teve uma mudança bem importante. Se fala bastante em metástases originadas de tumores do intestino, porque os tumores do intestino são o tipo mais um dos tipos mais comuns de cânceres. Tá geralmente, na maioria dos países, como o 3º ou 4º tipo mais comum de câncer. Então, por isso é muito frequente as metástases desse tipo de câncer. E a gente usa, né, nós usamos a incidência de um determinado tipo de câncer em relação ao número de mortes causadas por aquele tipo de câncer. Então, o câncer de intestino grosso, ele é dos mais comuns, 3ª ou 4ª causa de câncer, só que ele é a 7ª, 8ª causa de morte por câncer. Isso indica o quê? Que se consegue tratar, então menos pessoas morrem por câncer de intestino e pelas metástases no fígado também, né? A dica da Óticas Diniz de hoje é sobre a saúde da visão. Quem tem problemas de visão e precisa corrigir com óculos de grau, sabe que eles passam a fazer parte do seu rosto. Chega uma hora que você nem os enxerga mais quando se olha no espelho. Acordar e colocar no rosto se torna automático. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre a iluminação no banheiro. No banheiro, o espaço costuma ser reduzido, porém as necessidades também são variadas. É interessante ter uma luz geral e outra mais focada próxima ao espelho, para fazer a barba ou retocar a maquiagem, por exemplo. E, se possível, ter mais um ponto que ilumine bem a região do chuveiro. Caso não exista um ponto específico para essa função, é possível improvisar com uma luminária do tipo spot, que direcione uma lâmpada para o meio do banheiro e outra para o box. As luzes do banheiro devem ser preferencialmente brancas, caso queira maior eficiência e visibilidade. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Tem tido muitas melhorias de anos para cá, novas técnicas, né, de cirurgias, de tratamentos. Tem, e tem se desenvolvido, inclusive, aqui no nosso meio, aqui em Santa Cruz, o nosso grupo desenvolveu um método, uma nova técnica, que foi publicada pela primeira vez há 2 anos atrás, e recentemente foi publicado um artigo também numa revista de alto impacto, uma revista internacional, com uma série de pacientes tratados, que foi publicada há pouco tempo, já teve uma boa aceitação, com vários comentários assim, favoráveis, de vários lugares do mundo. Então são métodos, né, que estão sendo desenvolvidos em várias partes do mundo mesmo, mas é até importante salientar que mesmo aqui no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem em pesquisa, desenvolvimento de novas técnicas, o esforço dos médicos, dos cirurgiões tem resultado em alguns êxitos assim, bem interessantes. Então, essa técnica que foi desenvolvida, ela vai começar a ser difundida agora a nível mundial de forma mais importante com essa publicação mais recente. Devem vir outras publicações e assim se começa a se estudar esse método de forma mais ampla em vários locais e se espera que essa técnica seja aplicada em muitos centros, não só aqui, que é uma técnica dirigida especificamente para casos avançados de tumores do fígado, né? Então, os pacientes que foram tratados com essa técnica eram pacientes que, utilizando os métodos que já se havia disponíveis, não seriam passíveis de um tratamento curativo. E utilizando esse novo método, se conseguiu chegar a uma cirurgia com intenção curativa. Então, esse é o objetivo
principal assim, no desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, né, dos tumores de fígado. É conseguir tratar cada vez mais pacientes. Feito aqui no Instituto de Oncologia Santo Galo, então. Isso, foi a ideia, o conceito foi desenvolvido aqui pelos médicos aqui do Instituto, com mais um colega de Porto Alegre que trabalha em conjunto. Doutor Silvio, e também recentemente o senhor lançou um livro. O senhor poderia nos falar um pouco mais sobre ele? Sim, Monique, esse livro foi lançado recentemente, foi com o intuito justamente de reunir o que tem de mais moderno ou novo em cirurgia de fígado. Um livro específico sobre tratamento cirúrgico do fígado, que é tanto de doenças benignas quanto malignas, tanto câncer como outros tipos de doença. E isso, a gente percebeu a falta de um livro nos moldes que a gente montou, e aí surgiu essa ideia de reunir o que havia de melhor disponível praticamente do mundo inteiro. Então a gente conseguiu reunir autores dos melhores centros de cirurgia de fígado do mundo inteiro, né? Foram 82 autores de 13 países diferentes, trazendo as informações mais recentes e já consolidadas no tratamento das doenças do fígado, no tratamento cirúrgico, né? Doutor Silvio, então quero agradecer por o senhor ter nos cedido esse espaço para nos dar essa entrevista e lhe convidar então para estarmos gravando um próximo programa para falar um pouco mais sobre o seu livro, o senhor poder mostrar ele. Aceita? Obrigado. Aceito, sim. A gente pode fazer uma outra entrevista, algumas conversas mais específicas sobre essas evoluções que têm acontecido na área cirúrgica, que é a minha área. Tem várias informações que a gente pode passar para o público que eu acho que são bem importantes e interessantes. Então, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca.
A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E esse foi o Trocando Ideias, um programa cheio de informações feitas especialmente para você. Como você acompanhou, nessa semana falamos sobre saúde. Fique com a gente que na semana que vem tem muito mais.